Boa noite, pessoal. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Psicologia Jurídica. Na semana que vem, vocês vão fazer uma avaliação pelo ambiente virtual, tá? Eu vou novamente compartilhar a tela para vocês observarem algumas coisas enquanto a gente dá aula, tá? Hoje eu vou fazer um pouco diferente, porque, na verdade, essa é uma aula que eu me programo, eu gosto de escrever no quadro ao invés de projetar os slides, tá? Como é que eu pensei, então, aqui da gente fazer isso, tá? Eu vou fazendo os slides aqui ao vivo com vocês, tá? Como se fosse um quadro, e vou compartilhando, certo? Então, a gente vai fazer dessa forma, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui. Compartilhar a tela, para vocês observarem. Hoje a gente vai falar sobre acolhimento institucional. Encerrando, então, esses assuntos que a gente vai estar pedindo que vocês estudem para fazer a avaliação na semana que vem. Tá? Então, lembrando aqui que nós remarcamos a prova para a semana que vem, para o dia 23, tá? Vocês estão observando aí. Sendo que o assunto que a gente vai estar vendo hoje é acolhimento institucional. Então, a prova vai contemplar esses até a seção 2.2, certo? Então, vamos lá. Então, a aula de hoje, tá? Acolhimento institucional. O que é acolhimento institucional? A gente vai falar de quê? De instituições que serão voltadas para a proteção de crianças e adolescentes que estejam em situação de algum tipo de situação de vulnerabilidade. Então, na semana anterior, nós comentamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e esse estatuto, ele surge na década de 90, indo um pouco além dos estatutos anteriores, que tinham mais uma perspectiva de o que fazer com o jovem infrator, de proteção à sociedade, sem ter o ponto de vista do menor, da criança e do adolescente, em termos de que essas pessoas em situação de desenvolvimento também precisam de cuidados de proteção. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente deve considerar é a nossa Constituição. A nossa Constituição de 1988, no seu artigo 226, vai pontuar o que ali? Né? Que a família é a base da sociedade, certo? E, nesse sentido, tem especial proteção do Estado. A nossa Constituição, ela reconhece que a família é a base da sociedade. Isso não é uma frase de discurso político, ou que muitas vezes a gente escuta isso quando alguém quer justificar algum tipo de prática, ou às vezes misturado com outras coisas, mas é uma frase da nossa Constituição. A família é a base da sociedade. Tá? Então, tem especial proteção do Estado justamente por ser onde tudo começa. E quando essas famílias não vão bem, então? Essa é a base da sociedade. O que acontece com a família que não está garantindo aos seus membros, principalmente aos seus membros mais desprotegidos, um cuidado, ou pelo contrário, está violando de alguma maneira os seus direitos? Nesse momento é que a gente vê essa segunda frase entrando em ação, especial proteção do Estado. Então, o Estado ele vai proteger a família, significa que ele vai proteger qualquer membro da família, inclusive algum membro que esteja tendo seus direitos violados pela própria família. Então, a família ela não pode
sendo base da sociedade e sendo protegida pelo Estado, não garante a ela que tenha total poder sobre seus membros. Tá claro isso, pessoal? Então, assim, a ideia de que os pais, né, ou as pessoas que são as responsáveis majoritárias pela orientação e organização familiar têm todos os direitos, podem agir de maneira ditatorial ou de qualquer forma sobre seus membros, ela não existe, ela não está amparada na nossa Constituição. Então tem o parágrafo 8 desse artigo, ele vai... Peraí aqui, às vezes sai aqui, parágrafo. Tá. Parágrafo 8. Ele vai dizer o que para a gente? Que o Estado vai assegurar a assistência à família na pessoa de cada um que os integra. Né? Eu estava comentando com vocês aqui. Tá? Então, o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos seus membros ou integrantes, criando então mecanismos para proibir a violência no âmbito das suas relações. Tá? Então, se você tem lá, numa família, uma criança que está sofrendo maus tratos, o Estado ele tem que garantir, certo, a interrupção desses maus tratos, a proteção a essa pessoa que está sofrendo esses maus tratos, esse abuso. Tá? Então, isso aqui vale não só para o que a gente está falando da criança, né, mas vale também para a gente falar de violência doméstica, né, de violência contra a mulher, ou violência contra o homem também, claro que em comum, mas cada um dos membros, né, independente de quem seja. Claro que crianças, então, vão ser a parte mais vulnerável dessa história. Tá? Bom, então essa é a parte da Constituição, da nossa Constituição, que vai servir, então, de base para o entendimento desse acolhimento institucional, essas instituições de acolhimento. Tá claro isso aí, pessoal? Então, essa introdução aí, então a gente vai falar muito de lei hoje, certo? Tem que entender aí por onde entra essa atividade relacionada com a psicologia, tá? Que você está falando aí de famílias com problemas nas suas relações, problemas graves, que precisam de um ente, de uma entidade que vem de fora para intervir. Né? Então, isso é grave, né? Isso é uma situação grave. Isso só vai ocorrer em situações extremas, porque acaba gerando um trauma ali para todos. Tá? Então, essa é a parte da nossa Constituição. E o ECA, então, vai, certo? O Estatuto da Criança e do Adolescente vai pressupor o mesmo tipo de direcionamento. Né? O ECA vai lá dizer para a gente, a família deverá ser assistida pelo Estado caso esteja em situação de risco ou vulnerabilidade. Tá? Então, está lá garantido isso no ECA. Claro, então, tratando-se de Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai ter aí um foco nas crianças. Deixa eu ver só aqui quem está querendo entrar.
Peraí que eu tô caindo aqui. Tá tudo ok. Artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai colocar ali crianças e adolescentes cujos, ou seja, aqueles com os direitos violados ou sob ameaça, não precisa necessariamente o direito já está sendo violado, mas se há uma ameaça a esses direitos, eles entram nas chamadas medidas de proteção. Tá? Então, são aqui as medidas de proteção. Bom, então toda essa ideia que se tem do Estatuto da Criança e do Adolescente como algo mais relacionado a um abrandamento das punições é uma visão que você está olhando só o menor quando ele é o algoz, quando ele é o réu, quando ele é aquele que cometeu o ato infracional, quando é aquele que cometeu a violência. E nós eu comentei com vocês na aula anterior que, na verdade, no cômputo geral dos crimes, a quantidade de crimes cometidos por crianças e adolescentes ela é ínfima. E esses crimes geralmente são crimes considerados leves na nossa legislação. Né? Então, por exemplo, o adolescente ele pode ficar até 3 anos sem a sua liberdade, com restrição da sua liberdade. Um adulto, eu ou vocês, que cometa o crime mais comum que é cometido pelos menores, que é o furto, o assalto, vai ter uma pena aí de no máximo 4 anos para esse crime. No máximo, mas ó, nós não temos antecedentes criminais, certo? Nós temos residência fixa, né? Tudo isso vai nos conduzir a uma pena que não vai ser a máxima, né? Se muito, nós vamos ficar ali 1 ano presos, quando não, prestaremos serviços à comunidade, cestas básicas ou outros serviços que não ficaremos presos coisa nenhuma, tá? Então, note que muitas vezes o que pode ser entendido como algo que se abrange no Estatuto da Criança em termos de punição, não é. Tá? Pelo contrário, às vezes as penas são até mais severas, considerando os crimes como eles são punidos, como eles são direcionados para os maiores de 18 anos. Então, se tem essa visão estereotipada hoje do Estatuto da Criança e do Adolescente, que essa proteção seria para esses casos, só para esses casos. Ele foi preso, cometeu crime, a gente não pode pegar pesado por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não. Então, essa é uma visão de desconhecimento da legislação. Quando se fala de medidas de proteção, é principalmente nessas situações de abuso, que a família pode cometer, mas que o Estado pode cometer também, não é? E que também outros presos ali, adultos, nessas instituições de encarceramento, também vão poder ali perpetrar em relação às crianças e adolescentes. Então, a medida de proteção para essas crianças inicialmente em relação à família, claro, porque se na família não vai bem, ferra com a sociedade como um todo. Mas é a proteção para essas crianças de modo geral. Tá? Então, é importante que isso fique claro para vocês. Certo? O Estatuto da Criança e do Adolescente ele existe para proteger as crianças e adolescentes. Ponto. Essas crianças e adolescentes elas podem ter se envolvido com a lei por terem evadido da norma, evadido da lei, violado a lei de alguma maneira, mas essa não é a única circunstância onde elas deverão ser protegidas. Tá? E o fato de prezar pela sua proteção
não significa que isso vai eximir essas pessoas em desenvolvimento, as crianças e os adolescentes, de punição, né? Ou de algum tipo de restrição. Tá? Bom, então, olha, a gente não sabe onde esses direitos vão estar sendo violados. Tá? Então, são várias as medidas de proteção que poderão ser definidas pela justiça ali para cada caso específico. Vamos então falar sobre elas. Vocês têm isso aí no material de vocês, certo? Na verdade, eu retirei isso do livro didático, né? Porque a disciplina a gente segue, né, os materiais que vocês recebem, tá? Então a gente tem aí isso também tem no estatuto, tá? Então assim, mas esse é um recorte que ajuda muito a compreensão, tá? Então quais são essas medidas de proteção, tá? Vamos colocar aqui, destacar novamente, medidas de proteção. Encaminhamento aos pais ou responsável. Ah, então, claro que isso aqui, então, a gente vai ter um nível de gravidade, né? É do mais grave, do mais leve, né? Da medida mais leve até a mais severa, tá? Então, encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Então, é uma advertência, digamos assim, tá? É como se a justiça informasse, nós estamos cientes do que está acontecendo, prestem atenção, assinem esse termo aqui de mudarem a conduta, tá? Nós estamos de olho no que está acontecendo. Tá? Então, são os olhos do Estado sobre a família. Segundo, orientação, apoio e acompanhamento temporário. Tá? E acompanhamento necessário. Aqui já entra quem nós, né? Nessa parte de orientação e apoio, entra o psicólogo. Tá? O que está acontecendo ali? Vamos, né, tentar buscar rearranjos. Nesse sentido, é importante aqui que tipo de conhecimento para o psicólogo? Mediação de conflito, psicologia sistêmica, grupos, tá? Desenvolvimento infantil, desenvolvimento na adolescência. Tá? Então, é uma outra medida de proteção. O que mais? Matrícula e frequência obrigatória em escolas. Né? Então, isso aqui é um direito, né? O direito a frequentar a escola. Então, o que acontece? Se a família não tiver matriculado o seu filho na escola, isso aqui configura-se uma medida de proteção necessária. E uma vez que os pais não cumpram essa medida, medidas mais severas podem ser aplicadas, certo? Então, nossa legislação atual, a idade, toda criança tem que estar na escola a partir dos 4 anos. Então, a gente tem aí a ideia do homeschool, né? Os pais ensinarem os filhos, ou tutores, os filhos não irem para a escola e realizarem provas, irem passando nas disciplinas sem ir para a escola, ela não é autorizada. Né? Então, os pais que optam por isso aí, no Brasil, enfrentam problemas, porque esbarram nisso aqui. Certo? E aí, se levar muito adiante, pode acabar o quê? Perdendo o direito,
sobre seus próprios filhos. Tá? Bom, seguindo. Inclusão em programas de apoio. Certo? Requisição de tratamento médico-psicológico para a criança, para a família, para algum membro familiar específico. Então a gente tem aí já o que? 5 medidas de proteção. Tá? Então vocês vejam que cada uma delas aí vai se aplicando de acordo com o tipo de caso específico, tá? Ou para abranger as possibilidades que existem na realidade. Tá? Nós temos mais, certo? Sexta medida de proteção possível: inclusão em programas de tratamento de álcool e drogas. Isso é muito comum de nós observarmos, problemas com abuso de substância. Vejam que essas situações vão colocando a criança ou o adolescente em situação de vulnerabilidade, onde ele pode acabar incorrendo no papel de vitimizador, né? Ou seja, de se tornar um adolescente em conflito com a lei, por exemplo, né? De evadir a norma. Tá? Então, assim, geralmente, a gente estava falando desses dados, né? Quer dizer, a maioria dos crimes são cometidos por menores, os crimes são leves. E quando a gente olha o perfil desse menor infrator, na verdade, esse não é um termo adequado, mas desse adolescente em conflito com a lei, o que nós observamos é que muitos deles, ou a maioria deles, teve algum desses direitos fundamentais violados e não foi protegido. Então, de alguma forma, a sociedade contribui, a sociedade na figura do Estado, na figura da família, na figura da comunidade, contribui para que esse adolescente se torne um adolescente em conflito com a lei. Né? Por exemplo, a questão do abuso sexual. É muito comum que os abusadores tenham sofrido abuso sexual quando são adultos. Mas é muito comum que adolescentes que sofrem abuso se tornem também abusadores na mesma época ou no mesmo momento em que estão sofrendo abuso. Né? Ele é abusador de um adolescente menor ou de uma criança e está sendo abusado por um adolescente maior ou um adulto. Né? Para a gente ficar num exemplo mais grave e evidente em inúmeros artigos referendam essa informação que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá? Diga. Pode dizer o porquê disso? O porquê do abusador se tornar... daquele que sofre abuso se tornar abusador? Sim. Olha, a gente pode hipotetizar por vários caminhos, né? No entanto, é a experiência que a pessoa teve, né? A pessoa teve uma experiência do abuso. De alguma forma é uma reprodução. É uma coisa do modelo, daquilo que foi aprendido. É uma repetição de alguma forma, né? Acho que não tem uma única explicação para isso. Né? Mas é a aprendizagem que a pessoa teve. Se eu sou tratado bem, eu trato bem. Se eu sou tratado mal, eu trato mal, né? Então, tem a explicação do trauma, a revivência do trauma, você pode ir por esse lado psicanalítico. Em termos de psicologia behaviorista, experimental, você tem aí
a aprendizagem, né? Ela passou por aquilo, ela aprendeu de alguma forma, né? E ela vai lá e faz posteriormente, né? Ela aprendeu, é uma aprendizagem, né? Ela aprendeu a interação sexual dessa forma, certo? Ser desse Ó, jeito. Rafael, Oi. é bem parecido com as pessoas que sofrem maus tratos também. Uhum. Acabam sendo maltratados pelos pais e quando se tornam pais, reproduzem aquele modelo junto com os seus filhos, né? Isso é muito comum. Isso, é aprendizagem por modelação, né? Você tem um modelo, você vai lá e repete, né? É claro que não vai ser uma regra, né? Sofreu abuso, vai se tornar abusador. Mas existe uma correlação forte, né? Então você está lá, fizeram contigo, você aprendeu e você vai lá e comete o abuso também. Certo? Claro que muito também relacionado aí a gênero isso, né? Não é comum você ver uma mulher abusadora. Tem também, certo? Mas principalmente se trata aí de meninos, né? Quando se tornam homens ou ainda meninos, ainda meninos também praticam. Tá? Então, você tem uma situação de abuso com a criança muito pequena, ela não entende o que está acontecendo. Ela pode até sentir que não está correto, que tem alguma coisa de errado, mas é fácil manipular, né? Enganar uma criança. E ela pode então entender que aquilo é uma coisa natural, é assim que funciona. E aí vê lá um menorzinho, vai lá e fez a mesma coisa. Cresce um pouquinho, tá lá foi abusada com 6, aí continua sendo, chega lá com 9, com 10, né? Aí daqui a pouco tá com uma criança menor de 5, 4 anos, né? Mas isso também a gente pode imaginar outros direitos sendo violados, né? Então, esse que a gente está comentando aqui agora nesse tópico, né? Inclusão em programas de tratamento álcool-drogas. Em programas de tratamento para álcool, outras substâncias. Tá? Uma vez na faculdade, a gente fez um acompanhamento numa comunidade Mata dos Oitis, ali perto de Subaúma. Pessoal bem pobre, assim. Não tinha esgotamento sanitário, as casas de casas de barro mesmo, né? E, poxa, a gente conversei um pouco com algumas crianças de 5, 6, 7 anos e eles falavam claramente assim, né? Tomava cachaça, que fumava, né? Isso é chocante, né? A gente sabe que essas coisas existem, mas quando você está ali de frente com a criança pequena, né? Totalmente vulnerável, né? Então, assim, isso vai prejudicar o desenvolvimento dela, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social. E qual a chance de lá na frente a via de acesso à sociedade ser uma via pelas vias legais? Né? Isso diminui bastante. Né? A própria ida à escola se torna prejudicada. Então, é uma série de sucessivas violações que podem conduzir no futuro, não muito distante, esse adolescente a entrar em conflito, né? A invadir umas casas, roubar umas coisas, né? Ser cooptado por facções criminosas, caso existam próximas, né? Se tornarem traficantes mesmo. Não precisa ser uma facção criminosa, não pode ser tráfico. Se envolver com a polícia, tomar porrada, ser levado para um lugar de detenção de menor, de acolhimento,
e a coisa piorar lá, certo? Então, é grave, né? Quando se viola um direito de uma criança. Então, é importante a gente ter essa consciência. Por isso que eu estava comentando com vocês na semana passada que todos nós somos responsáveis. Não é que todo criminoso foi uma criança que teve direito violado. Não é isso que a gente está falando. Certo? Mas certamente muitos foram. Certamente. Muitos foram. Então, de alguma forma, nós contribuímos para isso. Nós, enquanto sociedade, não enquanto indivíduo especificamente. Tá? Mas então, nossa Constituição diz: todos nós somos responsáveis pelas nossas crianças. Tá? Bom, aí vem o sétimo, que é o tema que a gente está tratando aqui, que é o acolhimento institucional. Institucional. Então, aqui você tem, olha, uma medida que ela deve ser provisória e excepcional. Tá? Então, assim, não deve ser aplicado com frequência, porque você vai estar retirando a criança e o adolescente do seio da família. Certo? E levando, você está dizendo assim, a família, você perdeu esse direito, porque você violou os direitos aqui dessa criança e adolescente. Né? Então, é um trauma para a família e mesmo para a criança que, né, por tudo que ela possa estar passando, é a família dela, pô. Vai ser levada para onde? Para ficar com quem? Que lugar é esse? Certo? É um abrigo, certo? Tem outras crianças aqui. E agora? O que vai ser da minha vida? Então, é realmente uma proteção excepcional. Principalmente, então, quando não tem jeito, né? Então, imagina, você tem lá uma vizinha sua ou alguém, de repente você tá vendo uma criança chorando demais, né? Sei lá, criança de colo ainda, de 1, 2 anos. E aí, quando você, né, desconfia, aciona a justiça, aí quando vão lá ver, a criança estava passando fome, sei lá, a mãe estava deprimida, não estava trabalhando, não estava conseguindo cuidar e estava deixando à toa mesmo lá, toda cagada, toda mijada, sem tomar banho, sem comer, espálida. Peraí, não vai ficar aqui não pode, certo? Tô dando um exemplo assim extremo, né, para vocês situarem a importância disso aqui, certo? Mas também não deve ser em qualquer situação, tá? Então, elas são consideradas medidas provisórias e excepcionais, essas medidas de acolhimento institucional. Tá? Então, são chamadas de medidas provisórias e excepcionais. Tá? Então, vai durar um tempo, tá? E esse tempo não deve ser longo e deve ser reavaliado a volta dessa criança para a família. Então, nesse exemplo mesmo da mãe, o que está acontecendo com ela? Então, vai lá passar por um tratamento também, curar esse problema que você está tendo, arranjar um emprego. A gente não está tirando a sua filha de você e pronto. Não, assim, nesse momento a gente tem que pensar na criança aqui, porque não vai dar. Mas então, olha, é um tempo para você se reorganizar, para depois a gente trazer ela de volta para cá. E aí vai ter avaliação feita por psicólogo e assistente social. Né? Então, por exemplo, 6 meses. Então, 6 meses. Depois de 6 meses, vamos lá avaliar. Né?
Não sendo possível esse retorno, o que é que pode ser feito? Tá? Buscado uma família extensa, essa chamada família extensa. Tá? Olha, a mãe não está podendo, mas será que não tem uma avó, uma tia, tá? Possa cuidar, certo? Então, procura de uma família substituta, certo? Então, a gente tem que pensar nesse programa de acolhimento familiar, ou seja, aquela família precisa de acolhimento também. Deve estar acontecendo alguma coisa. A gente estava comentando aqui, né? Se esses pais estão sendo negligentes de alguma forma, ou pior, talvez eles tenham passado por algo similar também. Né? Talvez eles não estejam com os seus direitos sendo garantidos também. Então, acaba sendo uma cadeia de violações. Né? Programa de acolhimento familiar. E aí vem a mais severa, que é, olha, não deu nada disso certo, vamos então pensar numa família substituta. Tá? Essa família substituta é o quê? É a adoção. Então, muitas crianças que estão na fila ou ali prontas para serem adotadas são crianças que vêm com esse histórico aqui, certo? E aí, então, entra um outro assunto, um outro tema que também tem a participação da psicologia, que é a questão da adoção. Claro que nem todas são por essas circunstâncias, certo? Mas muitas são. De todas as idades. Tá? Então, essas três últimas aqui são provisórias e excepcionais, porque, então, as entidades do Estado, os locais de acolhimento, a justiça, devem prezar pela preservação do vínculo familiar. Tá? Imagina, então, os irmãos. Né? É uma criança que está sofrendo um direito violado. Os outros irmãos não vai tirar todos os filhos. Você está desmembrando a família. Né? É um irmão ali que está indo embora, é uma criança que não vai ver mais os irmãos. Quer dizer, não era todo mundo que estava violando os meus direitos. Os meus irmãos eram bons comigo e eu agora não vou ter mais eles. Então essas medidas, elas ferem o princípio de convivência familiar, elas são graves. Elas são extremas, certo? Essas três últimas aqui. Claro que muitas vezes acontece o quê? Todos os filhos ali acabam entrando nessa colocação em família substituta. Às vezes a gente até vê notícia, né? De pais que adotaram, não quiseram desmembrar os irmãos e gostaram de um, mas acabaram adotando todos, né? Isso é muito comum. Eram três ali, a pessoa só foi adotar um, mas tinha lá os três e leva os três logo, tá? Para não desmembrar. Mas pode acontecer, não é um impeditivo, né? Um não vai ficar sem por causa dos irmãos, e aí acaba que muitos podem ser adotados por famílias diferentes. Tá claro isso aí, pessoal? Então, eu queria colocar aqui só para vocês visualizarem um pouco ponto a ponto dessa parte bem básica assim da legislação, tá? Eu gosto de escrever no quadro, porque aí eu vou escrevendo, vou falando, a gente vai fixando, tá? Poderia ter feito isso aqui antes e colocado, né? Mas seguindo aí o que eu costumo fazer nessa aula especificamente. Bom, e aí entra então algumas discussões, né? Esses abrigos para essas crianças, né? Esses locais de acolhimento institucional, é o lugar dos coitadinhos?
O que é que vocês acham? As crianças que estão lá são todas coitadinhas? Momento participação de vocês. Vou escrever aqui. É o lugar dos coitadinhos? O que é que vocês acham? Pessoal, vocês estão aí? Então, professor, só pode só repetir porque eu não entendi. Então, esses abrigos, essas casas de instituição, onde estão esses menores, né, que tiveram seus direitos violados e estão ali para ser protegidos. Eu estou perguntando, é o lugar dos coitadinhos? Eles são coitadinhos? O que vocês acham? Então, coitadinhos em que sentido? Porque em alguns aspectos eu considero que sim, no sentido de que alguns abrigos não são exatamente uma família, né? Nenhum, na verdade, é uma família, né? E por mais que, como você falou, por mais que tenha os abusos, é uma família, é a família deles. E tem muitos casos que é um sofrimento muito grande para a própria criança que é retirada da família e ser colocado lá. Então, nesse sentido, eu considero que sim. Mas depende o que exatamente você quer dizer com coitadinho. Uhum. Coitadinho é Olha, aquela visão que a gente tem de, coitado, tadinho, né? É pelo como a palavra mesmo, né? Mas eu acho que gostei do que você respondeu, né? Tem tudo a ver. Diga. Uhum. eu não gosto muito desculpa, do termo coitadinhos, porque parece assim, sei lá, eu não estou conseguindo captar exatamente a palavra, expressar claramente a palavra que eu estou pensando. Mas eu acho que, na verdade, é um lugar onde tem muito sofrimento. Uhum. Eu acho que eles são sofredores. Coitadinhos, é um termo meio pejorativo. Era esse o termo que eu estava procurando. Eu acho que coitadinhos é pejorativo, mas que são crianças que estão em real sofrimento psíquico e emocional, sim, de fato. Ótimo, muito bom. Isso que a colega falou, e por isso que eu perguntei o que quer dizer com coitadinho, né? Porque geralmente esse termo coitadinho, além de ser pejorativo, é um rótulo também, né? Já tadinho, ele é só aquilo ali, não é só aquilo. Mas sim, eu concordo que é um lugar de sofrimento. Sim, é bem por aí, né? Então, assim, é um lugar de sofrimento. Esse lugar dos coitadinhos, a gente traz isso por conta do estereótipo, né? É assim que a maioria das pessoas olha, né? Ah, coitadinhos, eles estão ali sem família, oh, que pena, ah, sofreu abuso, coitado, né? Tadinho, pobrezinho. A gente tem que ter cuidado realmente com isso, como vocês pontuaram, né? Acho que vocês foram no caminho certo, vocês que participaram, Carol e Delma, porque essa ideia de coitado traz a ideia de vítima. Claro que eles são vítimas, porque teve o direito violado, obviamente, legalmente é uma vítima, mas a gente tem que ter cuidado para não ficar enfatizando muito isso. Porque se tem vítima, quem é o culpado? Se tem vítima, tem culpado. Né? Assim, tem vítima, então tem culpado. Quem é o culpado? A família. E aí é que está o problema. Né? Você criar essa relação de separação, de disputa, de afastamento e de adversariedade entre a criança e a sua família. Então, o psicólogo que está ali, na linha de frente com essa criança, tem que ter muito cuidado nesse manejo das coisas que estão acontecendo, porque senão fica difícil essa reintegração, que é o que deve ser objetivado, né? A gente não deve pensar assim, foi para o abrigo institucional, pronto, agora é só aguardar um tempo para que depois ela possa ir ser encaminhada para a adoção. Não, não, não. O objetivo, a meta deve ser a reintegração, a reconstrução dos laços. Tá? Então, esse estereótipo, essa representação social, esse lugar comum, esse apiedamento que nós temos, que é uma coisa natural que a gente
sinta assim. Não está dizendo para a gente não sentir isso, né? Sentir esse constrangimento do nosso coração com a situação que está ali, que ocorreu, está sendo vivenciada pela criança. A gente só tem que ter cuidado para não procurar culpados, porque a gente faz isso, né? A gente procura, e aí quem vai sobrar para quem? Ah, mas que família miserável, né? Que família, como é que faz isso? Né? E vem a nossa régua, a nossa foice para cortar a cabeça de alguém, né? Então, assim, lá no cuidado, no trato com elas, a gente tem que ser cuidadoso, porque a gente está buscando essa reintegração, então a gente não pode ir com essa visão. Alguém quer comentar aí alguma coisa? Outra coisa que eu acho importante é que na posição de psicólogos, a gente tem que tomar cuidado com os termos que usa para não criar estereótipos e também não replicar o senso comum. Então, assim, Isso. coitadinho não cabe na fala de um psicólogo. Buscar culpados também não. O nosso papel é de ajudar a sair daquele papel de vítima, desconstruir a vitimização e fortalecer essa pessoa psiquicamente, emocionalmente, para sobreviver a tudo isso e se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais inteira, digamos assim, mais equilibrada emocionalmente, psiquicamente falando. Isso, né? Com certeza. Né? A gente não pode estar usando. Mas independente de usar ou não, a gente pode ficar com esse posicionamento de defender, de defensores, né? Essa coisa do, ó, eu estou aqui para proteger. Até porque a lei fala em proteção, a gente podia, né? A própria lei pode direcionar para isso, não precisa nem usar o termo coitadinho assim. Proteger. Proteger de quem? Proteger da família. Então a família é o vilão da história, né? A família é o vilão da história. Ou poderíamos pensar em proteger da circunstância sem colocar um culpado. Isso, né? A ideia é essa, certo? A ideia é essa, é não criar essa adversariedade, mesmo em situações extremas, até porque família é um ente coletivo, né? E dificilmente vai ser a família inteira que vai estar praticando ou praticando alguma violência ou negligenciando de alguma forma ali os direitos da criança, do adolescente, tá? Então é por aí. Bom, então nesse sentido é que existem as políticas públicas, tá? Para, não só para isso, obviamente, mas políticas públicas para o gerenciamento dessa questão. Então existe um Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, né? Vou colocar aqui Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Não vou estar detalhando aqui esse plano, mas ele tem aí políticas integradas à família, principalmente visando o quê? O desabrigamento, ou seja, aquilo que eu acabei de comentar com vocês, que eles voltem para suas famílias, é o desabrigamento, estão ali abrigados, em abrigos institucionais, certo? Criança de abrigo, né? Então essa é o coitadinho que o senso comum imagina, a criança de abrigo, ó, ela vive no abrigo. Então, assim, realmente, assim, não é o lugar ideal, tá? Não é o lugar ideal. Então, esse desabrigamento, para como? Voltando para suas famílias. E a prevenção do abandono também, né? Porque alguns são abandonados. E é interessante essa questão que você estava comentando aí, Delma, do impacto emocional, porque quando a gente vai para as teorias psicológicas, todas, sem exceção, vão pontuar em algum momento o quanto é importante, o quanto são importantes os primeiros anos de vida.
para o desenvolvimento emocional equilibrado. Não é? Então, se você vai para a psicanálise, vai estar falando ali das primeiras relações, os traumas infantis, né? Behaviorismo vai falar da importância da aprendizagem, terapia cognitiva vai falar do desenvolvimento dos esquemas, né? Que são antigos, são desenvolvidos cedo na vida. Então, a própria ideia de abandono é uma ideia terrível em termos psicológicos, né? Quer dizer, a criança foi abandonada num lixão, num rio, né? Existem casos terríveis, né? Já pararam para pensar em algumas crianças que são abandonadas nos lixos e sobrevivem? Né? Porque tem algumas que não sobrevivem porque o gari não viu e jogou lá no caminhão. Foi triturado ali o bebezinho. Então são situações terríveis que acontecem. Eu não estou inventando nada aqui não, tá? Vocês tendo contato com essas notícias, elas existem. É claro que a pessoa não é porque foi abandonada numa situação como essa quando era um bebê, necessariamente vai ser uma tragédia emocional e psicologicamente ela vai estar condenada. Não, mas ela começou em desvantagem. Né? Isso vai ter um impacto emocional sobre ela no futuro. Pô, meus pais não me quiseram. Né? Pior, né? Me largaram de qualquer jeito, no lixo. Tá? Então, desde o abandono, que não chega a se constituir uma violência, até algo mais grave, que é a violência, o abuso, todas essas situações vão gerando consequências emocionais disfuncionais na vida do indivíduo que está se constituindo. Principalmente quando isso ocorre antes dos 3 anos de idade. Né? Os 3 primeiros anos de vida são fundamentais para todo o desenvolvimento do ser humano. Todo o desenvolvimento nutricional, físico e psicológico também. O cérebro ainda está formando as conexões mais elementares. Tudo que acontece nesse período da vida é de extrema importância. Então há que se ter muito cuidado com essa fase da vida. E, então, quando essas coisas ocorrem, o impacto psicológico ele é enorme. E aí, veja, a própria situação de abrigamento, ela contribui para... Tá protegida, não está sofrendo a violência, mas tem quantas crianças ali e quantos adultos para cada criança? Né? Então, assim, é uma situação muito difícil. Vários estudos demonstram que a criança ela precisa de atenção, pelo menos um adulto ali, o tempo todo. Você tem 20 crianças e duas pessoas para cuidar de todas elas não estão recebendo a atenção emocional necessária para o seu desenvolvimento psicológico adequado. Tá? Então, por isso que é grave a situação. Eles não são coitadinhos, mas eles ainda estão numa situação de vulnerabilidade. É menos pior. Claro, exceto se a gente imaginar uma situação ideal, onde cada criança ali vai ter uma atenção plena, como se fosse realmente uma família mesmo. Tá? Mas não é. Então, é grave a situação. Essa situação de estar ali. Tá? Por isso que, então, não havendo a possibilidade de retorno, a própria família vai ser aberta à opção da adoção. Tá? E por mais que pareça injusto, tá? A ideia que... Aí a gente vai acabar entrando um pouquinho no outro assunto, mas não tem problema não, a gente repete. Parece injusto a preferência pelas crianças mais novinhas. Os pais geralmente preferem bebês, né? Do que uma criança de 12 anos, por exemplo, de 8, 9, 10, 12 anos. Mas elas estão numa situação que realmente precisa mais de atenção mesmo. Né? Não é que o outro não precise, todos precisam. Né? Adultos também precisam, enfim. E alguém vai ter que ser escolhido. Não tem uma regra, não é fila de espera, né? Esse aqui veio primeiro. Não é assim que funciona. Tá?
E claro, os outros vão ter lá problemas também, mas olha, nesse período da vida inicial, os cuidados devem ser maiores. Tem coisas que depois não dá para voltar mais, né? Não dá para voltar mais. Linguagem, nutrição, carinho, afeto. Não Isso é o que a receber. psicanálise chama de intervenção em tempo. São os períodos limítrofes, né? São os períodos ali, os marcadores, são marcadores biológicos que existem, que se nós não cumprimos a necessidade naquele momento, não tem volta, certo? Então, em terapia do esquema, que é um braço da terapia cognitiva, a gente fala de necessidades emocionais básicas, né? E a principal delas é a sensação de segurança, de apoio, de suporte, de contato, de afeto, né? De eu me sentir seguro no ambiente que eu estou. Né? E muitos, os problemas psicológicos mais graves geralmente vêm por conta de circunstâncias de vida ali, onde isso não ocorreu. Por exemplo, um paciente borderline grave, né? Certamente tem uma situação de abuso na infância, né? Que é a violação pior, né? Ou de abuso, ou de abandono, ou das duas coisas. Né? E às vezes não é aquele abandono assim, foi largado e na rua e não sei o que. Não precisa ser assim. Às vezes é porque, sei lá, a mãe foi trabalhar em outro estado para ganhar mais dinheiro, preocupada, e o filho tinha lá 3, 4 anos e a mãe foi embora. Não, ela tá trabalhando, tá lhe mandando dinheiro aqui. Não é assim que a criança tá sentindo a coisa, né? A criança sente, não, foi abandonado. E isso pode gerar um problema psicológico grave lá na frente. Oi. Você citou a questão da fase inicial até os 3 anos, e depois você falou da questão da adolescência. Essa criança, posteriormente, já aos 12 anos, sendo acolhido e partindo para um ambiente familiar de afeto, entre tudo diferente do que ele viveu, ainda assim fica irreversível essa questão da mudança? Não, veja só, não é que é irreversível, né? Mas tudo pode ser melhorado, tá? Mas é mais grave isso acontecer com uma criança pequena, ela não ter afeto, ela não ter cuidado, do que acontecer com uma criança que já teve essas coisas, né? Então eu tenho lá 7, 8 anos, eu tive tudo isso, e aí aos 8 anos, sei lá, meus pais se separaram e minha mãe começou a namorar um cara e esse cara abusava de mim. Não, eu digo no caso da criança que permanece em orfanato e a questão da adoção veio a partir já da adolescência. Aí você falou que tem algumas questões aí que fica mais complicadas de se reverter porque na fase inicial não teve uma estrutura, né? Não teve uma base. Eu falo nesse sentido de você se sentir acolhido, vivenciar tudo diferente do que você viveu durante sua infância toda e até mesmo o início da adolescência, de tornar um ser humano só pela oportunidade de vida que está tendo diferente. Tá, entendi. Esse é um tema interessante que você está trazendo, a gente vai falar mais sobre isso, que é a questão do adaptação à nova família, quando já é uma criança mais desenvolvida, né? Esses problemas de adaptação, que pode inclusive gerar um distrato, né? Uma devolução, vamos usar um termo bem terrível assim, né? Você está devolvendo, não deu certo, volta, né? Tem um período de convivência, de teste, né? A lei prevê isso, um teste, e infelizmente essas coisas acontecem. Né? Não se adapta, os pais não se adaptam, ou a criança não se adapta, ela vem aí de traumas, ou ela já vai na expectativa de que não vai ser aceita, porque já aconteceu com a outra família antes, ou porque um outro coleguinha do abrigo voltou, e disse, será que vão me aceitar? E já vai desconfiado. E tá entendendo? Então, existe isso. E aí nós temos que, nesse momento, os psicólogos que acompanham, os pais que estão ali para adotar, né, a criança,
Ajudar muito nesse sentido. Né? Tem as expectativas irrealistas dos pleiteantes à adoção, dos pais, né? Tem que ser uma decisão muito segura, porque isso também é um trauma, né? Quer dizer, de novo, é mais um abandono. É terrível também. Rafael, nessa questão mesmo da adoção também, na maioria das vezes, quando se adota uma criança, não é pensando muito no lado da criança, geralmente é mais nos ideais dos pais, né? Quando eles adotam crianças menores, porque tem essa questão do medo de adotar uma criança já maior, já 9, 10 anos, e dizer assim, mas ele já vai vir com coisas de lá, com Vim traumas, problemático. muita gente diz isso, né? Usa essa palavra. Mas e se Sim. vier problemático? E se tiver um instinto ruim? Tem gente que, né, utiliza esses termos. Então, não é Sim. muito pensando na criança, e sim nos próprios ideais. Não, Então, não é não. É assim, eu falei isso aqui, eu tô dando um ponto de vista, né? Que mesmo que a ideia não seja altruísta, seja egoísta, tem uma consequência que a gente pode tirar disso que é benéfica. Né? É bom para a criança também. O ideal seria que ninguém precisasse estar nessa situação, né? Ou que poucas pessoas tivessem, ou que mais famílias praticassem a adoção, mais pessoas, na verdade, né? Existem muitas crianças nesse momento querendo uma família, né? Então essas questões todas têm que ser avaliadas pelo psicólogo, que está lá acompanhando, que vai ser designado pela justiça para estar fazendo esse acompanhamento junto com o assistente social. Bom, para fechar aqui, a gente acabou entrando pelo outro assunto, mas é porque esses assuntos são relacionados, né? Óbvio, tá? Mas quem são os órgãos desenvolvidos a partir dessas políticas públicas, não só para esses casos, obviamente, mas que vão atuar, né? Então nós temos hoje o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUS. Né? Tem essas siglas, né, que a gente escuta muito, SUS, e que vai ter uma importância aqui para esse contexto de atuação do psicólogo jurídico, como eu comentei com vocês, que teria, né? E aí a gente vai ter a proteção básica, que é o CRAS, né? O Centro de Referência de Assistência Social. E a proteção especial, que é o CREAS. Outra medida que pode ser adotada, que eu comentei anteriormente, é procurar o vínculo com a família extensa, outros familiares. Né? Então, por exemplo, você não tem nada a ver lá, você não está nem sabendo o que está acontecendo na casa de um primo, de um irmão, que estava acontecendo uma situação de violência, e aí com essa ideia de desabrigamento, a justiça procura você. Assim, ó, tá aqui, seu sobrinho, seu primo de segundo grau, seu sobrinho neto, tá? Antes da adoção. Tá? Procurando, então, aí esses vínculos. Inclusive que não precisa nem necessariamente ser familiar mesmo. Né? Pode ser também ter o sangue, né? Não é coisa do sangue, né? Mas ter uma proximidade ali também na história, de alguma forma. Tá? Então a gente tem que considerar isso nessa parte do desabrigamento, que é o que a gente estava comentando aqui, os efeitos psicossociais da institucionalização. Né? Aí entra, vocês estavam falando de psicanálise, eu falei de outras coisas, teoria do apego, certo? A mãe é fundamental para o desenvolvimento sadio do indivíduo, da criança. Né? Mãe, pai, obviamente, mas mãe principalmente, né? Porque não tem muito o que dizer porquê, né? Foi a mãe que gestou, né? A criança
conhece o cheiro da mãe, a voz, ouviu ali durante 9 meses, né? É toda uma ligação que por mais que a legislação dê direitos iguais aos pais e às mães, e hoje não se tenha, no caso de uma disputa de guarda, por exemplo, vai ficar com a mãe porque é mãe, não tem isso, mas de modo geral os juízes optam pela mãe, né? Por conta dessas questões mesmo biológicas, né? Não tem nada de machismo, de feminismo nisso aí, certo? É uma coisa sabida, né? Todas as teorias falam sobre isso, né? A importância da mãe. Os pais são importantes, o pai também é importante, né? Mas a mãe faz mais falta, certo? Claro, uma mãe que seja uma mãe de verdade, uma mãe cuidadora, uma mãe que, né, que esteja ali presente. Se for para estar cometendo violência, não, aí, certo? Então, a dor provocada pela separação, abandono, faz com que a criança aprenda que o apego humano não vale a pena. A teoria do apego vai estar trazendo isso. Olha, eu fui abandonado, a separação, ninguém gosta de mim, então não vale a pena eu me apegar. A empatia pelo outro, as relações, elas se tornam frágeis ou difíceis de se estabelecer. E aí a chance da evasão da norma do crime, de ser acolhido por outro tipo de grupo que dê um sentido ali para a vida do adolescente no futuro, do jovem, ser cooptado aí por traficantes, por facções criminosas, por milícias, ou cometer crimes graves contra as pessoas, abusos, estupros, sequestros, assassinatos por banalidades, aumenta, tá? Então, assim, a gente estava falando dessa questão dos 3 primeiros anos. Se a gente for mais atrás e falar do primeiro ano de vida, a privação emocional ela é mortal. Eu não estou trazendo aqui nada que não seja já conhecido. Quer dizer, privação emocional no primeiro ano de vida leva à morte, à não sobrevivência. É fundamental. Vai prejudicar o sistema imunológico, vai tornar a criança mais suscetível a doenças. Então, a questão do aleitamento materno, por exemplo, não é só o leite em si, mas é justamente esse contato intenso ali com a mãe, né? O bebê está sugando a mãe de alguma forma para dentro dele, né? O sangue da mãe se transforma em leite ali, reações bioquímicas, glândulas mamárias, né? Então, assim, e vai para a criança, e alimenta ela, né? E tem o cheiro, e tem a pele, e tem o contato, tem o calor do corpo, né? Então, é tudo isso que é importante. Por isso que depois é muito difícil desapegar, desmamar, né? Minha mulher está tentando aí desmamar e tá sufoco. Minha filha vai fazer 2 anos e quer saber, quer peito. Diga. Rafael, nessa questão eu acho interessante que, assim, vai além do aparente, porque quando a mãe está amamentando, a produção diária de leite ela é em função da necessidade da criança. E muita gente não sabe disso. Pensa que o leite ele é igual o tempo todo, mas não é. Cada mamada é diferente. É de acordo com a necessidade da criança. Então, se ela está com sede, vai ter uma quantidade aquosa maior para saciar a sede. Se está com alguma infecção, alguma gripe, qualquer coisa assim, aquele leite vai ser mais carregado de anticorpos para combater aquela infecção. E isso tudo é graças a esse vínculo mãe e filho. Sim, perfeito. Eu não sabia disso, desse detalhamento, né? O que eu sabia era que realmente pela demanda, né? A quantidade, mas esse detalhe aí da composição, eu não sabia não. Interessante. Porque eu tô com um sobrinho aqui de 1 ano que tá aqui comigo e eu acompanho tudo, né? Então, minha irmã, Legal. durante a gravidez, ela participou de várias capacitações, não é bem Sim. um termo certo, mas de
Sim, conhecimento, né, que ela adquiriu. treinamento. Isso, alguma coisa assim, é. E ela tem um aplicativo também que ela usava muito quando ele era menorzinho. Aí, Legal. não chora, neném. Aí, compartilho tudo, né? Falou dele aí, sabe? Como é que não chora? Ele quer participar, falou de Pois mim. é. Pois é, ele não pode me ouvir Tá falar certo. dele que ele quer manifestar aqui Participar, a né? opinião dele. É. Tá Né? bom. É isso aí, é isso aí. A gente também lemos bastante coisa, mas tem sempre coisas novas, né? Não dá para ver tudo. Beleza, gente. Então vamos parar por aqui, tá? A gente vai então na semana que vem fazer a avaliação pelo AVA, no horário da aula, certo? Eu vou disponibilizar lá, dar o tempo de 1h30 mesmo, até de 7 até 8h30, para vocês realizarem a avaliação. Vocês estudam aí, então, relembrando aqui para vocês. Até a sessão 2.2, que é nesse assunto de hoje, acolhimento institucional. Até posso colocar alguma questão de adoção, porque a gente falou um pouco hoje, mas eu vou parar por aqui mesmo, certo? Não vou entrar, não. E a gente deixa para depois os outros assuntos. Beleza, gente? Eu vou, então, interromper aqui a gravação. E por hoje a gente fica por aqui. Querem perguntar mais alguma coisa?